E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas. O som tá ok pra vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Só esperar mais um pouco então. Aí a gente logo inicia e eu chamo o Lucas para entrar com nós então. Ai, ótimo, o som tá bom o som. Imagina e espero que hoje a conexão esteja do nosso lado e a gente não tenha problemas em relação à conexão da internet. Só aguardar mais um instante que daí a gente já vai iniciar. O pessoal tá começando a entrar. Pois bem, boa noite a todos e todas. O meu nome é Luiz Eduardo, eu estudo Direito na UFSM e sou integrante do DCE da UFSM. A gente vai dar continuação, então, às nossas edições semanais que a gente está realizando do Megafone do DCE, onde que a gente busca, então, estar trazendo assuntos importantes dentro dessa atual conjuntura, para a gente conseguir estar aprofundando um pouco mais sobre isso e trazendo esse debate à tona, que são debates extremamente importantes para a gente estar discutindo em meio a esse momento. Hoje a gente vai estar debatendo então sobre o sistema carcerário brasileiro e a atual crise por conta da pandemia do coronavírus e como que ele está se quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, dentro desse cenário e quais deveriam ser os caminhos mais efetivos então que garantam os direitos humanos das pessoas que estão dentro dessa condição, que estão presas e que a gente sabe que, infelizmente, a política de Estado não busca garantir os direitos humanos para essas pessoas. Eu vou estar convidando então para entrar junto com a gente agora o participante Lucas Mota, que ele faz parte então do grupo de pesquisa Poder, Controle e Dano Social e também é extensionista do podcast Legítima Defesa. Só aguardar entrar. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Luiz, tá me ouvindo bem? É, Sim, a, sim, bem tranquilo. a conexão aqui da minha casa, ela é meio fraca, então se tiver algum tipo de probleminha, tu me avisa, porque pode acontecer.
Uhum, Bom, tranquilo. Eu acho que hoje a internet vai colaborar com a gente, eu espero pelo menos que a conexão tomara. colabore. E acho que a gente pode ir dando sequência então. Eu já iniciei, né, a tua apresentação, mas acho que seria importante tu estar trazendo um pouco sobre do que trata, né, o grupo de poder, controle e dano social e também sobre o podcast Legítima Defesa, né, sobre como que vocês estão trabalhando, sobre qual a perspectiva que se tem sobre ele. Tá bom. Primeiro, eu queria dar boa noite para o Luiz, eu agradecer o convite do DCE para a gente estar aqui conversando um pouquinho, para contar para vocês como é que é o projeto lá do nosso grupo e o que a gente estuda. E eu queria dar boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. E, assim, bom, o nosso grupo, ele sempre teve muita preocupação em não deixar o conhecimento que a gente produz lá dentro do grupo ficar restrito somente dentro do grupo, porque infelizmente é uma coisa que acontece muito na academia e no direito mais ainda, e é um certo hermetismo, sabe? A gente fica fechado, fica hermético e não comunica mais com a sociedade, não comunica com os outros estudantes. E então essa é uma das principais preocupações nossas e uma das coisas que a gente tenta fazer dentro do podcast, que é trazer as problemáticas que a gente aborda lá dentro do grupo, a gente conseguir transmitir de um jeito mais simples, mas ainda de um jeito que tenha bastante conteúdo. E então, assim, quando a gente fala do problema da. Bom, primeiro deixa eu explicar melhor sobre o que é o grupo, né? Para quem não é do direito, pode estar assistindo a gente. A gente estuda o sistema penal, a gente estuda as prisões, mas a gente não estuda somente a lei e somente como funcionam as prisões. A gente procura entender melhor por que somente algumas pessoas são presas e não outras, sabe? A gente procura entender para quem, para quem serve esse instrumento de poder que é prender alguém. A gente procura se aprofundar muito mais dentro dessas problemáticas do que geralmente a gente escuta no senso comum da TV ou no senso comum da cultura, dos filmes, até mesmo o senso comum que a gente escuta no direito, né? E porque, querendo ou não, às vezes a gente acaba esquecendo e tomando como se fosse uma coisa natural, uma coisa dada, uma coisa que sempre teve aí, mas o direito nem sempre existiu, as prisões nem sempre existiram, então a gente tem que estar sempre se questionando e problematizando em cima disso, né? Em cima de por que que, por que que a gente prende. É uma análise muito importante de ser feita, né? E nesse sentido, acho que o grupo de pesquisa ele é extremamente importante também para conseguir dar acesso a essa informação a todos, né? Independente se é da área ou não do direito, né? Porque ele é um debate extremamente necessário, né? Para ele estar sendo ampliado cada vez mais e discutido dentro da academia quanto fora dela também, né? É por isso que, enfim, acho que é muito interessante, né? E é extremamente bom para nós poder estar contando com a tua presença hoje. E só para explicar um pouquinho melhor para quem entrou agora, hoje a gente então vai discutir um pouquinho melhor sobre o sistema carcerário brasileiro e o coronavírus, em meio a essa pandemia, né, que a gente vive de coronavírus. E a gente tem como convidado o Lucas, então, que ele faz parte do grupo de pesquisa Poder, Controle e Dano Social. E também é extensionista do podcast Legítima Defesa.
Então, a gente vai realizar um momento inicial, então, Lucas, para tu poder estar falando mais especificamente sobre essa questão, né, das prisões brasileiras e a pandemia do coronavírus. E conforme forem sendo realizadas as perguntas, eu vou estar repassando para ti para a gente conseguir fazer esse diálogo também com quem está acompanhando a live. Pode Tá ser? bom, perfeito. E então, assim, a pandemia, ela está sendo um problema que a gente está enfrentando enquanto sociedade, cada um com a sua luta individual para sobreviver. Só que os problemas sociais que existiam antes da pandemia, eles foram muito agravados agora. Então, as questões de desigualdade social, as questões de racismo estrutural, as questões de necropolítica, que é a morte enquanto política pública de Estado, todas essas questões elas se acentuaram muito e elas estão escancaradas agora, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar falando que, assim, as prisões, elas nunca foram um ambiente salubre, digamos assim, sabe? Nunca foi um ambiente de cuidado com a saúde pública. A prisão, ela sempre teve o problema de superlotação. A prisão, ela não foi pensada para ser um ambiente, enfim, que a saúde pública fosse levada em conta. Então, isso pensando numa prisão ideal, sabe? Ela, a melhor prisão do mundo, ela já não seria capaz de resolver as questões de saúde pública. Quando a gente olha para o Brasil, isso tudo fica muito pior, porque as cadeias daqui, elas têm problema de superlotação, elas não têm infraestrutura de, de saneamento básico, de atendimento à saúde, e tudo isso são coisas, são problemas que eles são muito anteriores ao coronavírus, sabe? São as doenças, em geral, nas prisões, elas já matavam há muito tempo. Tanto que uma doença que já tem vacina, já tem tratamento, que é a tuberculose, ela tem uma taxa de 39 vezes mais contágio dentro das prisões do que do lado de fora. Aqui do lado de fora ninguém pega mais tuberculose praticamente, sabe? Então, isso é um demonstrativo muito forte do problema de saúde pública que acontece dentro dos presídios. Outro problema também, que era anterior à crise do coronavírus, é a questão da pobreza que, que a população presa ela passa. Porque, por exemplo, muitas pessoas dentro das prisões, elas não têm acesso a material de limpeza, elas não têm acesso a itens de higiene básica, elas não têm acesso a sabão, não têm acesso a nem sequer acesso a comida decente, sabe? Porque a comida nos presídios muitas vezes é uma comida de segunda qualidade, às vezes até mesmo uma comida podre, que volta e meia a gente acaba descobrindo uma denúncia desse tipo. Então, são, são, são alguns elementos que eles são anteriores ao coronavírus. Outro elemento que também é anterior, outra crise que também é anterior, é o problema
do saneamento que eu tinha falado é a questão da água dentro dos presídios, que muitas cadeias, como elas não têm saneamento básico, elas também não têm acesso à água decente, sabe? Então, tem muitos casos de presídios que não tem água para os prisioneiros tomarem banho, não tem água para os prisioneiros, sei lá, nem sequer usar o banheiro, sabe? Fazer as necessidades, lavar a mão. Então, conforme a gente vai percebendo todos esses fatores se somando, a gente consegue perceber que a questão do coronavírus nas prisões é uma bomba relógio, sabe? O que a gente percebe é que, assim, tem um potencial de morte, de muitas mortes que vão acontecer, sabe? Não, é praticamente inevitável no cenário como ele está desenhado hoje, entende? Uhum. Vocês, a gente pode acompanhar também, né? Eu pude acompanhar um pouco assim, né, do trabalho que vocês estão fazendo também, que ele tem o intuito de poder fazer uma análise nacional, né, nesse sentido. E por meio disso, então, com a criação do grupo do Infovírus, né, que ele busca então fazer essa análise tanto estatística como das próprias soluções ou medidas na realidade, né? Porque de soluções não tem nada, né? Elas tratam apenas de medidas colocadas, então que infelizmente elas não têm esse viés, né, de realmente pensar nas vidas que estão lá dentro. E então eu gostaria que tu pudesse comentar um pouco, né, sobre essas estatísticas, talvez fazendo uma observação sobre o Rio Grande do Sul, como está essa situação, sobre Santa Maria também, né, sobre o sistema penitenciário de Santa Maria, que eu sei que vocês têm um contato um pouco mais próximo, né, nesse sentido. Como está se dando a situação? Se há distribuição de máscaras? Como que está funcionando? Se há distribuição se tem álcool gel disponível para as pessoas que estão presas, e a própria testagem também, né? Que a gente sabe que um outro problema que a gente encara nesse momento, né, um outro fator que se soma a isso é a própria questão da subnotificação dos casos, né, da gente não ter acesso aos casos gerais, né? Então, de uma parte não está sendo notificado nesse sentido. Sim. Bom, primeiro, assim, quantas medidas que estão sendo tomadas, de um modo geral, grande parte das medidas elas estão sendo tomadas pelo governo, pelo poder executivo, sabe? São são as mesmas pessoas que estão no governo federal e que estão, digamos, negligenciando, para dizer o mínimo, a questão da saúde pública da população em geral, é a mesma postura, digamos assim, diante da população carcerária. Então, as medidas do poder público para prevenir, digamos assim, a, a, o contágio da população carcerária foi, primeiramente, tudo isso começou ainda na gestão do Sérgio Moro, do antigo ministro da Justiça que caiu. Mas na época do Moro, ele tinha sugerido a utilização de cortinas para separar os presos e a delimitação de 1,5 metro de distância dentro das celas, com a separação por cortinas. E, além disso, também foi a suspensão das visitas dos familiares e dos advogados, dos defensores em geral, para visitarem os presos, né? Só que são medidas que, assim, elas são... É até difícil encontrar um adjetivo, sabe? Elas são descabidas, elas são
inúteis, infundadas, elas são ridículas, são medidas que não servem para nada. Por exemplo, a sugestão do ministro, do ex-ministro, de separar a população dentro de uma cela por 1,5 metros de distância é uma realidade de quem nunca entrou num presídio, sabe? Quem não conhece como é a realidade, sei lá, do Presídio Central de Porto Alegre. Não, não existe isso de separar 1,5 metro numa cela superlotada com 30 pessoas, onde devia ter 10. Não existe como você colocar cortinas para separar essas pessoas que dormem amontoadas, umas em cima das outras. Não, são medidas muito estapafúrdias, sabe? E a outra questão, que é a proibição das visitas, que essa sim é uma medida que, inclusive, é defendida por muitos juízes e desembargadores dentro do nosso próprio estado, é uma medida que ela acaba piorando os problemas que eu comecei falando no começo da live, sabe? Os problemas de pobreza. Porque, geralmente, é a família, é o familiar do preso que vai lá levar um sabão, que vai lá levar um produto de limpeza para a pessoa, uma escova de dente, alguma coisa. É, é, na verdade, é um problema que está sendo criado. Eu não sei se foi claro, mas está piorando um problema que já era anterior, que é a pobreza dentro dos presídios. Então, o que a gente pode perceber dessas medidas que estão sendo tomadas pelo poder público é que são medidas ineficientes, sabe? E é claro que é difícil pensar em eficiência quando a gente pensa em prisão, porque qualquer tipo de medida, de certo modo, seria ineficiente. Mas as medidas que estão sendo de fato tomadas são ineficientes. Isso é um fato. E quanto ao poder judiciário, que poderia estar tendo uma postura mais ativa, mais proativa, digamos assim, que é conhecido por quem é do direito como um ativismo judiciário, não está acontecendo nesse momento, sabe? O judiciário, infelizmente, ele comprou, ele, ele adotou o mesmo discurso do Poder Executivo, que, enfim, que é manter o encarceramento, entende? É a ilusão de que essas medidas de isolar ainda mais quem já vive isolado vão resolver alguma coisa. Então, cada pedido de habeas corpus que está sendo levado aos tribunais, eles estão sendo negados através dessas justificativas de que os presos estão melhor dentro da cadeia, porque eles não estão tendo o contato com os familiares, e por não ter contato com os familiares, eles estariam imunes a pegar a doença, que é um absurdo por si só. E que coloca em risco também, né, a vida de todo esse conjunto, né, tanto de quem se encontra preso, né, quanto também dos funcionários, né, do Exato. presídio, que a gente sabe de todas essas realidades que possuem ali dentro e que coloca a vida em risco a vida de todos, né. Uma das medidas que eu tive acompanhando, assim, que eu pude ver que foi noticiada, foi de estar sendo implantada também a medida de colocar essas pessoas que estão presas em containers, né? Também acho que
seria algo bem interessante, assim, de tu comentar, e do quanto isso infringe, né, os direitos humanos, assim, que devem ser respeitados, né, e que estão aí para ser respeitados, e que, enfim, ele mostra justamente, né, o que você comentou anteriormente sobre saber que é um sistema inefetivo, em essência, né, o sistema carcerário brasileiro, mas que essas medidas tornam cada vez piores, né? Exatamente. Não, por um lado, no começo da crise, da pandemia, teve uma resolução do CNJ no sentido de liberação, quer dizer, não é exatamente liberação, era uma recomendação de que fosse reavaliado casos das pessoas que tivessem problemas, que fizessem parte do grupo de risco, idosos, problema cardíaco, o grupo de risco, todo mundo conhece. Que essas pessoas tivessem os seus processos reavaliados para ver se não era o caso de relaxamento da pena, de conceder um semiaberto, fazer a progressão de pena, que na verdade não deixa de ser uma coisa que todo mundo já tinha direito antigamente, desde antes da crise do coronavírus. É uma resolução que, que não inova em nada, sabe? Não trouxe nenhuma novidade. Mas, mesmo com essa resolução do CNJ, o que a gente percebe é que os juízes e os tribunais, eles não estão acatando essa resolução, sabe? Eles não estão, apesar desse esforço, digamos assim, do CNJ para, quem sabe, desencarcerar uma pequena fração da população carcerária, mesmo assim, não foi efetivo. É extremamente baixo o número de casos de habeas corpus que foram procedentes, sabe? Que a pessoa foi liberada. E ainda, né, falando desse ponto, curioso a gente perceber na mídia, na grande mídia em geral, nos jornais locais, por exemplo, existe um forte reforço de que agora, com o coronavírus, os presos estão sendo soltos à torto e à direito, como se tivesse ocorrendo um enorme relaxamento enfim, das medidas de prisões. E isso não é verdade. O que a gente percebe nos tribunais é que é extremamente excepcional a soltura dos presos. E o que não é o ideal, sabe? Não é o ideal para a sociedade como um todo. O ideal é que o que tivesse acontecendo no Brasil fosse parecido com o que aconteceu no Irã, o que aconteceu na Inglaterra, onde uma grande parcela da população carcerária foi solta, justamente pensando no, no bem da saúde pública de todo o resto da população. Porque o problema do coronavírus nas prisões, ele é um problema da saúde pública de toda a população, não só dos presos. E quanto à questão dos containers, que tu havia comentado, existe, bom, a lógica do sistema carcerário brasileiro é que o problema dos presídios é que existem poucos presídios e não que a gente esteja aprendendo demais, sabe? A tentativa de resolver o problema da questão carcerária é sempre criar mais prisões e não parar de prender pessoas. Então, essa ideia de construção de containers
ela é uma ideia que volta e meia ela acaba voltando à discussão do no enfim, essa discussão ela volta e meia acaba voltando como se fosse uma solução mágica a gente enfim, a sociedade simplesmente começar a utilizar de containers é, sem pensar em todas as consequências que esse tipo de arquitetura ela não foi pensada para um ser humano. Então, a gente simplesmente colocar pessoas em caixotes de metal é extremamente absurdo, sabe? Se a gente for pensar na realidade brasileira como um todo, ou até na própria realidade aqui do Rio Grande do Sul, né? No verão, colocar uma pessoa dentro de uma caixa de metal quando faz 50 graus aqui em Santa Maria é absurdo, é ridículo. E, enfim, no inverno também, ou se a gente for pensar na região norte, nordeste, é ridícula essa ideia de containers, né? Mas é uma solução rápida e fácil e, inclusive, uma solução... Me fugiu a palavra aqui, desculpa. Mas é isso, é uma solução rápida e simples, mas é uma solução estúpida, sabe? É uma medida populista, era isso que eu queria falar. Então, é uma ideia muito equivocada de que se a gente for passar por cima dos direitos humanos dessas pessoas, a gente vai conseguir ter algum tipo de êxito, sabe? Ter algum tipo de sucesso, porque, na verdade, a gente vai estar agravando o problema. E que passa justamente, né, por todo um processo de desumanização, né, de quem está lá dentro. É só relembrar que quem estiver buscando, né, que tenha sinta vontade, então, para estar colaborando, seja com alguma pergunta, seja com alguma colocação que considere importante e estar trazendo para o debate também. E, enfim, acho que esse cenário, né, ele é um momento, assim, que ele é muito, muito ímpar, né, muito particular, assim, na história, e principalmente nas nossas vidas, né, de tá acompanhando tudo que está acontecendo, né, em meio a esse momento. E o que ocorre é justamente nesse sentido, né, da gente, infelizmente, perceber e ver a real necessidade, né, de que ele tem um enfrentamento, ele há necessidade de um debate político a ser feito, do momento que a gente está passando, das condições, das medidas que são tomadas, né. A gente percebe que, como tu citou, né, a própria questão da mídia, né, de como a mídia busca vender essa imagem, como ela busca trabalhar em cima disso. E aí falando da grande mídia, né, de quem possui o monopólio assim midiático e que consegue levar a informação para dentro das casas, né, dos brasileiros e brasileiras, e justamente de fazer, de mascarar na realidade um projeto político que se tem e que ele está muito bem posto, muito bem estruturado, mas que a todo momento que se busca, né, fazer um contraponto, trazer uma contraposição em relação a isso que está ocorrendo, se busca um deslegitimar, né, enfim, tratar como se fosse um momento emergencial e que então não deve haver uma disputa política, não deve haver um debate político em cima das medidas que são tomadas e que isso na realidade ele só enfraquece, ele só esvazia todo esse debate que tem que ser feito, né? A gente pode, como tu trouxe, né, nas tuas colocações, a necessidade da gente fazer o debate justamente para conseguir tomar medidas mais efetivas, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar o seguinte para ti sobre quais medidas, assim, você citou sobre a questão da reavaliação dos casos, né, para conseguir haver essa liberação, conseguir, e que na realidade são coisas que estão, que são garantias já, né, que não é nada de novo, nada de extraordinário a ser feito, é simplesmente cumprir o que está na lei, né. Mas eu queria saber quais seriam as medidas assim que vocês, enquanto grupo, assim, têm discutido essa análise, né, do que realmente deve ser tomado nesse momento, né, seja
tanto pela questão assim do sistema prisional, né? Enfim, o que a gente pode perceber no momento é que justamente na ausência do Estado estar fazendo e estar agindo com as políticas públicas que devem ser tomadas, a sociedade civil acaba se envolvendo num processo de solidariedade, né? Eu não sei como que está funcionando, né? Eu pude acompanhar um grupo que é próximo, né? Que é o grupo, a Associação Aradudu, que ela fez a doação de máscaras, né? Pro presídio de Santa Maria. E isso, na realidade, mostra justamente isso, né? Mostra essa ineficácia e essa despreocupação do Estado em resolver essa situação. Então, fica aí ao questionamento, né? Fica aí a pergunta sobre quais medidas vocês veem assim como essenciais para conseguir minimamente reduzir os impactos do coronavírus dentro dos presídios. Não, sabe, Luiz, essa é uma pergunta muito boa e só que infelizmente a resposta dela é meio sombria, sabe? Porque a gente está vivendo um período muito único, muito estranho, digamos assim, na nossa história e infelizmente eu acredito que não exista nenhum tipo de medida, exemplo, uma medida extremamente eficaz a ser tomada, sabe? O que parece que está acontecendo é realmente um momento de escancarar aquilo que já vinha acontecendo antes, que é a questão da necropolítica, né? Que é a questão do extermínio em massa, que é o que está virando e vai virar os nossos presídios, infelizmente. Qualquer pessoa que se considere minimamente defensora da, dos direitos humanos do modo mais liberal possível, sabe? Da, das medidas mais antigas lá das revoluções burguesas, ou que se considere minimamente defensor da Constituição, não pode, não pode chancelar, não pode ratificar esse tipo de medidas que estão sendo tomadas com a população carcerária. É um momento muito triste, muito grave na nossa história, sabe, o que está acontecendo. E tanto que já existem discussões quanto à possibilidade de um processo internacional no Tribunal Penal Internacional quanto à questão do genocídio, sabe? Já está havendo essa discussão de um processo no Tribunal Penal Internacional para responsabilizar o poder público pelas medidas que não estão sendo tomadas propositalmente, sabe? É uma omissão que não é por acaso, que nunca foi por acaso. Então, a gente tem que pensar, na verdade, é que isso, isso tudo que está acontecendo, esse problema dessas pessoas que estão sendo abandonadas à própria sorte, é simplesmente uma evolução natural daquilo que já aconteceu em Carandiru, por exemplo, sabe? Não é nenhuma novidade. Não é como se fosse uma coisa que surgiu do nada. Isso aí sempre foi do jeito que foi, entende? É por isso que lá no grupo de estudos, a gente sempre acaba ficando muito claro para todo mundo que o sistema penal ele não é ineficiente. Não, na verdade, o sistema penal é muito eficiente naquilo que ele é realmente feito para, que é prender pessoas pobres, prender pessoas negras, prender mulheres,
É para isso que serve o sistema penal. Quando a gente vai estudar a fundo o para que serve o sistema penal, é para isso. Então, é até difícil a gente pensar assim, ah, o que poderia ser feito para que o sistema penal fosse mais eficiente quanto à saúde pública? Olha, ele não há nada que possa ser feito porque ele sempre foi feito para isso, para matar pessoas. E em matar pessoas ele está sendo muito eficiente. Essa que é a triste conclusão disso tudo, sabe? Então é por isso que na verdade, no fundo, a gente acaba entrando na questão do abolicionismo penal, sabe? Que um grande tabu, digamos assim, dentro do mundo jurídico, do mundo do direito, mas existem outros tipos de maneiras de solucionar os conflitos, sabe? Existem, existem outros modos de responsabilizar pessoas. E talvez, bom, depois, sei lá, eu tenho. Voltou? Aí, Luiz, agora oi? aqui pra mim voltou ao normal, Oi? certo? Eu não sei A se gente caiu teve a um minha problema internet. de Foi a conexão. tua. Oi? Hã? Eu não sei se caiu a minha internet ou se foi a tua internet que caiu. Pois é, olha, eu aparentemente pra mim a tua não tava, ela desconectou assim, Ah, tá. Legal. mas enfim, acho que é só relembrando então para quem tiver interesse em estar contribuindo aí com alguma pergunta para ser feita para o Lucas, que senão acho que tu pode terminar o que tu tava sobre o que tu tava falando e partir para as considerações finais, né? Acho que também abordar um pouco da questão um pouquinho mais ampla sobre o grupo, sobre as ações, sobre como vocês também estão se organizando no meio dessa pandemia e também fazer uma divulgação aí sobre o podcast Legítima Defesa, que vem trazendo assuntos extremamente pertinentes e importantes para a gente estar acompanhando. Bom, ali no finalzinho, onde tava, acabou caindo a conexão, eu já estava meio que concluindo o pensamento que eu tinha feito, então eu acho que se alguém perdeu o finalzinho e quiser que eu repita, por favor, se manifeste ali no chat. Eu queria só falar também do Infovírus, né? Que é essa iniciativa que o grupo de pesquisa está fazendo em parceria com vários outros grupos de pesquisa. É o grupo Poder e Controle Dano Social, tem o grupo de criminologia da UNB, tem o grupo Asa Branca do Nordeste, que também está participando. Enfim, é uma força-tarefa assim, de diversos grupos de criminologia que eles estão fazendo esse esforço de fazer a checagem de fatos do que está acontecendo dentro do sistema prisional. Porque, infelizmente, parece que a mentira ela se tornou uma política pública, né, do governo federal.
Então, infelizmente, é muito difícil a gente conseguir acompanhar de fato o que está acontecendo dentro dos presídios. E isso sempre foi um problema, porque dentro da própria burocracia dos sistemas penitenciários de cada estado, sempre foi muito difícil fazer enfim, algum acompanhamento estatístico. E agora, na pandemia, no governo Bolsonaro, é um problema que se agravou. Então, a gente está fazendo esse esforço de fazer a checagem entre o que a mídia acaba relatando de casos de presídio, casos suspeitas, mortes, tudo que está acontecendo no sistema prisional, a gente faz a checagem de acordo com o que o DEPEN, o que os órgãos oficiais estão trazendo, né? Então, é basicamente esse o esforço. E é interessante que todo mundo acompanhe o que está acontecendo dentro dos presídios, sabe? E que tenha alguém fiscalizando o que as instituições oficiais estão repassando, sabe? E o que elas não estão repassando. Então, fica aí a dica para o pessoal acompanhar o Infovírus, que enfim, está sendo um meio de se informar muito bacana. Eu também queria falar do podcast, para quem se interessar em discussões como essa que a gente está tendo aqui hoje e outras discussões sobre problemas e temáticas do mundo prisional e do mundo da criminologia. É só procurar a gente lá no Spotify, no SoundCloud, Legítima Defesa. A gente começou o projeto no ano passado, foi uma parceria junto com o pessoal do Lex, do jornalismo, que deu um curso para nos ensinar como tentar amenizar o nosso discurso acadêmico, sabe, para tornar um discurso mais palatável, para conseguir fazer essa divulgação científica para além enfim, só dos criminólogos, e para que outras pessoas de fora do direito, consigam pensar e discutir esses problemas que são problemas de todos, né? Então, quem puder, dá uma conferida lá no Legítima Defesa, que a gente faz com muito carinho e a gente está muito feliz de fazer esse trabalho. E que tá com material muito bom, inclusive, né? Eu consigo ali, pelo que eu consigo estar acompanhando, como eu disse antes, são temas extremamente pertinentes, né? E de ser debatidos e com uma qualidade excelente, né? Tendo em vista, né, tudo que vocês pesquisam e todo esse trabalho que vocês fazem em relação a esses temas que vocês buscam abordar, né? Eu gostaria de agradecer, então, a tua presença, Lucas. A gente vai encerrar, até porque já está dando quase uma hora, e daí quando dá uma hora, pelo limite do Instagram, ela encerra. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença, de Imagina, estar eu que se agradeço. disponibilizando para participar conosco da live e trazendo um pouquinho, né, do que vocês discutem dentro do grupo de pesquisa. Eu queria agradecer ao Luiz, que esteve aqui comigo essa conversa, essa noite, agradecer ao DCE que fez o convite para o grupo e dizer que o grupo está à disposição, sempre que o DCE quiser propor aí algum debate, é só chamar que o grupo está sempre aí, tá bem? Muito obrigado. Ah, vamos sim, Pessoal que pode ter assistiu. certeza. É isso então, pessoal. Boa noite a todos e todas e muito obrigado por acompanharem aqui com a gente e participarem Boa noite. então da nossa Valeu. live sobre o sistema carcerário brasileiro e o Covid-19.